Olá, tudo bem? Estou aqui hoje um pouquinho para comentar, tá, rapidinho, alguns aspectos processuais, tá, da decisão do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, que julgou o recurso especial hoje interposto pela defesa do presidente Lula, lá naquela ação judicial oriunda aqui da Justiça Federal do Paraná, que teve a condenação em primeiro grau, na época pelo juiz Sérgio Moro. Condenação essa que foi confirmada e foi até ampliada pelo TRF da 4ª Região, e aí tivemos esse recurso no STJ, tá? Então, analisando, dando uma olhada hoje no julgamento que foi televisionado, passou ali em vários canais de televisão, algumas notícias que a gente foi escutando de alguns jornalistas. Muitos alunos me pediram, alunos e pessoas que não são do direito, fala um pouquinho sobre esse tema, sobre aquele tema. Então eu resolvi gravar o vídeo que eu consigo compilar algumas coisas que eu ouvi lá e que eu acho que você pode ter ficado na dúvida para te dar uma orientada. Então, primeira coisa, que recurso era esse? Esse era um recurso especial. Recurso especial é um recurso interposto contra um acórdão, contra uma decisão colegiada. Então, acórdão aqui é uma decisão colegiada de um tribunal regional federal ou de um tribunal de justiça, tá? Só para te situar bem, TRF, o Tribunal Regional Federal, é um órgão de 2º grau de jurisdição da Justiça Federal. Existem 5 no Brasil, tá? Existem 5 TRFs no Brasil, cada um em uma das regiões da Justiça Federal. Ah, professor, Norte, Sul, Centro-Oeste? Não, tá? As regiões da JF, da Justiça Federal, não coincidem com as regiões geográficas. Então, a primeira região, que é a maior de todas, tem sede, o TRF, em Brasília. Abrange lá a região norte do país, uma parte ali do Centro-Oeste, uma parte do Nordeste, uma parte do Sudeste. É uma região bastante grande. A segunda região tem sede no Rio de Janeiro e abrange os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. A terceira região abrange os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, sede em São Paulo. Quarta região coincide com o sul do Brasil, sede em Porto Alegre, o tribunal. E quinta região, sede lá em Recife, abrangendo a maioria dos estados nordestinos, com exceção daqueles que são abrangidos pelo TRF da primeira região. Então, este acórdão, essa decisão colegiada, que foi dada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, dela foi interposto um recurso chamado de recurso especial. Esse recurso é julgado no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, em Brasília. Normalmente, por uma turma formada por 5 ministros, tá? No caso de hoje, apenas 4 votaram sem problema nenhum, não é necessário que os 5 votem, tá? Agora, professor, para que serve esse recurso? Esse recurso não existe só na área criminal, isso é importante. Ele também existe na área civil, por isso que eu estou comentando aqui. Então, por exemplo, se você teve uma condenação lá em 2º grau, por exemplo, em razão de um acidente de trânsito, em razão de um contrato bancário, em razão de um contrato de compra e venda, de uma relação de locação, tudo isso também pode vir a chegar ao STJ pela via do recurso especial. Agora, hoje, uma notícia que me chamou a atenção foi a seguinte frase de uma jornalista. O STJ é um tribunal de direito, não é um tribunal de fato. O que é que ela quis dizer com isso? Eu aproveito essa frase para incluir uma outra citação que foi muito feita no julgamento de hoje pelos ministros. A súmula 7 do STJ. Basicamente, a súmula 7 do STJ quer dizer o que essa jornalista disse. O quê? O STJ, ao julgar um recurso especial, ele não pode reanalisar, reexaminar fatos e provas. Isso é feito apenas em 1º e 2º graus. No caso do presidente Lula, ali naquele julgamento, apenas pela 13ª Vara Federal de Curitiba e pelo TRF da 4ª Região. Mas então o que é que o STJ faz? Ao julgar o recurso especial, o STJ tão somente faz a análise da legalidade da decisão. Basicamente, ele verifica se aquela decisão está em conformidade com a lei federal infraconstitucional. O que é a lei federal infraconstitucional? Todas as leis editadas
pela União que não sejam a Constituição. Então, exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Código de Processo Civil, o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei de Execuções Penais. Todas essas leis são leis federais. E como não é a Constituição, a gente chama de leis federais infraconstitucionais. E o STJ analisou o que nessa decisão? Verificou tão somente se essa decisão violava alguma lei federal que foi apontada ali no recurso. A conclusão deles básica é que, no geral, não houve essa violação, salvo em relação à questão ali da dosimetria da pena, que aí é uma questão de direito penal, tá? Inclusive, uma das repórteres que eu observei, ela falou dosiometria da pena. Não, o termo é dosimetria da pena, não tem esse O que ela mencionou ali, tá? E para concluir, professor, agora temos um acórdão, certo? Sim, é uma decisão colegiada do STJ. Dessa decisão cabe recurso? Cabe. Para o próprio STJ, o recurso de embargos de declaração, tá? Prazo de 5 dias. Esse é um recurso que serve para quê? Para aperfeiçoar a decisão judicial. A lei é muito clara ao dizer que ele é cabível na situação em que você tenha ali, eventualmente, contradição, omissão ou obscuridade nessa decisão judicial aí. Beleza? E ainda erros materiais. Então, não é a ideia desse recurso, não é modificar o mérito da decisão, não é adentrar na situação meritória, na situação de justiça ou injustiça da decisão. E além desse recurso, é possível ainda um recurso extraordinário. Para quem? Para o Supremo Tribunal Federal, para o STF. Só que aí, cuidado, o Supremo Tribunal Federal também é um tribunal de direito, digamos assim. Também é um tribunal que, ao julgar o recurso extraordinário, não vai apreciar novamente fatos e provas. Ele vai apreciar o direito. Igual ao STJ, parecido. Porque se o STJ se preocupava com suposta ilegalidade, o Supremo Tribunal Federal se preocupa com supostas inconstitucionalidades. Então, o que os advogados do ex-presidente Lula deverão demonstrar no recurso extraordinário é que essa decisão, este acórdão do STJ, viola a regra prevista na Constituição. Se conseguirem fazer isso, aí é possível levar a discussão também ao Supremo Tribunal Federal. Beleza? Esse é um panorama geral do que aconteceu. É claro que tem muitas nuances, mas é mais para situar. Aqueles que são meus alunos já ouviram falar nesses termos, é interessante ver isso um pouquinho na prática. E para quem não é meu aluno, para quem não é do direito, para quem está começando a faculdade de direito, é legal entender alguns termos que estão ali e que de fato mexem na nossa história, na história do nosso país. Um grande abraço, bons estudos e até mais.